Bom, meus queridos, nós vamos dar continuidade agora nesse momento à nossa série de mensagens, nossa série de reflexões, a grande história encontrando o nosso lugar. Hoje nós vamos ver aqui o nosso terceiro ato, o rei escolhe Israel, redenção iniciada. O que temos visto até aqui é que Deus ele tem uma grande história que é o pano de fundo das nossas histórias pessoais. Somente as nossas histórias de vida, quer sejam ligadas com outras histórias de vida, elas não trazem sentido completo à nossa vida, à nossa existência. Nós precisamos estar inseridos dentro de um contexto maior. E esse contexto, quem coloca é Deus. Deus, ele é o autor de uma grande história na qual nós estamos inseridos. Mas onde exatamente nós estamos inseridos? Essa é a grande pergunta que a gente tem tentado responder. Onde está o nosso lugar dentro da grande história que Deus criou, dentro da grande história que Deus traçou? Isso nós temos tentado responder ao longo desses sermões aí, ao longo dessas reflexões. Eu espero que você saia daqui entendendo qual o seu lugar na história que Deus tem criado. Qual o seu papel, qual o seu propósito, qual o sentido da sua existência nessa grande história que Deus tem criado. Hoje nós vamos ver esse terceiro ato, mas nós já vimos os dois primeiros. O primeiro foi a criação de todas as coisas. Deus é aquele que criou o mundo perfeito, criou o mundo em harmonia, criou todos os personagens, colocou os personagens dentro de um cenário que Ele mesmo também criou, para viver em harmonia com Ele. Deus é como se Ele estabelecesse um grande reino, e o propósito de Deus é reinar sobre esse reino, mas não reinar sozinho. Nós, as criaturas de Deus, aqueles que Deus criou com todo esmero, Ele fez para reinar junto com Ele. Só que o problema é que no segundo episódio a gente viu que esses personagens que foram criados à imagem e semelhança de Deus, os seres humanos, a obra-prima de Deus, se rebelaram contra o Criador, se rebelaram contra o autor, quiseram mudar o roteiro da história, escrevendo o seu próprio roteiro, quiseram tomar a frente de Deus, sendo autônomos. E a tentação dos primeiros seres humanos foi exatamente essa, a tentação da autonomia, de ser independente, a tentação de tomar o lugar de Deus em dizer o que é certo e errado na nossa vida. Essa foi a tentação de Adão e Eva, e ainda hoje essa é a nossa tentação, né? A tentação de sermos independentes, senhores da nossa vida, tentação de viver de acordo com o que o nosso coração quiser, com o que a nossa vontade quiser, e não de acordo com aquilo que Deus disse. A gente viu que essa decisão de desobedecer a Deus, de se rebelar contra o Criador, tiveram algumas consequências. As consequências foram de morte, e não simplesmente uma morte física, porque eles não morreram assim que desobedeceram a Deus. Mas morte a gente viu que é um significado muito mais profundo do que simplesmente bater as botas, né? Do que simplesmente o coração parar, do que simplesmente perdermos o fôlego de vida. A gente viu que morte tem um significado de quebra de relacionamentos. E quando o pecado entra no mundo, quando a desobediência entrou no mundo, quando a rebeldia entrou no mundo, os relacionamentos foram quebrados entre todos os personagens da existência. E a gente viu que entre nós e Deus foi o relacionamento principal que foi quebrado e causou a ruptura de todos os outros relacionamentos. E agora, nós e o nosso próprio interior, a gente não se conhece mais. Existe uma ruptura aí. O nosso mundo interior está desordenado, porque eu e eu mesmo estamos rompidos nesse relacionamento. E as pessoas estão cada vez mais se perguntando, né? Qual o meu sentido, qual o meu propósito, por que estou aqui? E às vezes, quando não encontra esse propósito, caminha para uma vida de solidão, ou uma vida de tristeza, uma vida de desespero, de angústia. Mas também quebrou o relacionamento entre o homem e o seu semelhante. E é por isso que existe tudo de ruim no mundo, né? Morte, inveja, mentiras, adultérios. É o ser humano indo contra o próprio ser humano, por conta dos relacionamentos que foram quebrados por meio do pecado.
E também o ser humano quebrou um relacionamento dele com a natureza criada. E é por isso que existe tanta destruição hoje. É por isso que o homem tenta destruir a natureza e a natureza revida com tufões, furacões, tsunamis e outras coisas por aí. A gente viu que a principal consequência do pecado no mundo foi morte. E morte é quebra de relacionamentos. E aí eu terminei a última mensagem, o último episódio, perguntando, mas e aí? Diante de todo esse cenário caótico, né, desesperador, onde o homem e a mulher ali foram expulsos de um paraíso que Deus tinha criado, e agora eles iam enfrentar um mundo hostil a eles, porque um contra o outro já existia hostilidade ali. Agora, o que é que ia acontecer? Será que era o fim da humanidade? Será que era o game over, né? O fim de toda a civilização? E a gente viu que não. Porque até onde tinha caos, até onde tinha desordem, Deus ele trouxe uma pitada de esperança e de graça. E a gente viu que no final do episódio passado, Deus ele prometeu algo à humanidade. Que naquela situação havia apenas um casal. Deus prometeu enviar um Salvador. Em Gênesis 3,15, onde Deus está dando ali uma maldição à serpente que enganou a mulher, Deus ele diz, olha, vai vir um descendente dessa mulher, e ele vai pisar a tua cabeça, ele vai esmagar a tua cabeça, serpente, e você vai ferir o calcanhar dele. E isso deu esperança. Essa promessa acendeu ali uma faísca de esperança para que quando esse casal entrasse nesse mundo hostil, eles sempre se lembrassem, Deus prometeu um Salvador. Deus prometeu um Salvador. E nesse ato 3, a gente vai ver como Deus, orquestrando o seu plano de enviar um Salvador, vai começar a tomar as primeiras medidas. Vai começar a executar as primeiras ações para que esse Salvador um dia pudesse chegar. Depois de Gênesis 3, de Gênesis 4 até Gênesis 11, a humanidade vai enfrentar diversas circunstâncias difíceis. A humanidade vai passar por coisas terríveis, fruto do seu próprio pecado e da sua rebeldia contra Deus. Mas sempre a gente vê pitadas da graça de Deus. Como no dilúvio, a arca de Noé é a pitada da graça de Deus. Como em Babel, onde Deus espalha ali, confunde as línguas para que as pessoas se espalhem. E como em outros vários e vários casos. Até que Deus demonstra a sua graça de uma forma muito maior, no capítulo 12. E é exatamente o texto desse capítulo que eu queria ler com vocês aqui. Porque Deus, nesse capítulo 12, ele vai chamar um homem, escolher um homem que talvez fosse improvável, mas ainda assim, por meio desse homem, Deus começa a executar o seu plano de trazer aquele descendente da mulher, aquele descendente que ele prometeu lá em Gênesis 3,15. A partir desse homem é que Deus vai trazer esse descendente prometido que nos traz esperança. E eu queria ler esse texto aqui com vocês e ao mesmo tempo ir tirando algumas lições para as nossas vidas. Gênesis 12, nós temos aqui o verso 1 que diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Por enquanto, só até aqui. Deus ele vai a esse homem chamado Abrão, que nós já tínhamos sido apresentados em um capítulo anterior. Gênesis 11, a gente já vê um pouco quem é Abrão. Você depois, se quiser ler em casa, você vai ver lá que Abrão, ele era ali descendente, né, obviamente, de Noé, descendente de Sem, filho de Noé, e ele tinha uma esposa chamada Sara, que o texto lá em Gênesis 11 faz questão de dizer que era estéril. E esse Abraão morava em Ur dos Caldeus, uma região ali da Mesopotâmia antiga. E Deus vai em direção a esse homem, Deus fala a esse homem, e ele pede algo. Na verdade ele não está pedindo, ele está ordenando algo aqui, muito difícil, ousado. O que é que Deus fala? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para onde?
para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não diz para onde ele deveria ir, mas Deus diz que ele iria mostrar. O que Deus está falando aqui a Abraão, o que Deus está ordenando aqui a Abraão é: abandone tudo o que você tem por algo que eu ainda vou te mostrar. Abandone sua terra, abandone seus parentes e, por consequência, abandone a sua herança. A herança que você teria dos seus pais, a herança que você teria da sua terra. Abandone tudo isso por aquilo que eu lhe mostrarei. É um chamado ousado de Deus. É uma ordem que parece até loucura. E se a gente pensar quem era esse homem Abrão, é mais louco ainda. Porque Abrão não era um devoto do Senhor Deus, Deus que criou todas as coisas. Abrão morava nessa região da Mesopotâmia e ele era um pagão, digamos assim. Ele era um homem que adorava muitos deuses, outros deuses da região ali. O nome do seu pai, Terá, é um nome que faz referência ao deus da lua, né, ao deus que eles adoravam, mas no final das contas era apenas a lua que eles adoravam como Deus. Então, Abrão vinha de uma família, vinha de uma terra, vinha ali de uma descendência onde as pessoas adoravam outros deuses e não o Deus criador de todas as coisas. Abraão era um idólatra. De vez em quando você vai me pegar falando Abraão aqui, porque é o costume, não tem como, né? Mas ainda o seu nome aqui era Abrão. E Deus chama esse homem idólatra, um homem que adorava outros deuses, um homem que tinha posses, que tinha bens, que já tinha uma vida confortável, estabelecida em uma terra onde ele era familiar, onde ele cresceu, onde ele conhecia muita gente, onde estava ali a sua família, onde estava ali a religião da sua família. E Deus pede e diz assim: olha, abandona tudo que tu tem e vai para o lugar que eu vou lhe mostrar. Isso é um pedido ousado, gente. E até loucura a gente pensar nisso. Alguém que já estava com seus 75 anos de idade, é o que a Bíblia vai dizer, plenamente confortável onde vivia, estabelecido, com seus costumes, com a sua religiosidade, chega um Deus e diz a ele: abandona todo esse conforto, abandona tudo aquilo que você tem depositado, a sua esperança e a sua confiança, e vai para um local que eu vou te mostrar. Só que ao mesmo tempo, Deus garante a Abraão que ele vai abandonar tudo aquilo, mas ele não vai ficar sem nada. E aí é onde entra a promessa dentro do chamado de Abraão. Deus diz o seguinte a Abraão: farei de você um grande povo. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, você vai abandonar o seu povo, mas a partir de você eu farei um grande povo. Deus está dizendo: e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus está dizendo o seguinte: abandona tudo que tu tem, mas em compensação eu vou te dar um povo, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma nova família, e eu vou te colocar em uma região nova, mas a partir dali você será bênção para os outros povos da terra. Ao mesmo tempo que Deus faz um chamado louco, né? Um chamado ousado, ele faz uma promessa grandiosa a Abraão. A promessa de que ele não ficaria sem um povo, não ficaria sem uma terra. E a principal delas, não ficaria sem um Deus. Lembrem-se, Abraão saindo da sua terra, dos seus costumes, ele estava abandonando ali, deixando para trás os deuses falsos que ele adorava. E agora ele ia servir ao Deus verdadeiro. Agora ele iria servir e se dedicar ao Deus verdadeiro. É uma mudança radical na vida, né? De alguém que já estava nos seus 75 anos com a vida toda feita. Uma mudança radical. E essas promessas que Deus faz a Abraão, povo, terra, bênção, né? Ele seria abençoado e ele também se tornaria bênção para outros povos. Eu quero já falar um pouco sobre isso. Mas olha primeiro o que foi que Abraão fez diante disso. Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abraão.
Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele já não estava mais na sua terra, né, natal, Ur dos Caldeus. Antes do chamado de Deus, ele já tinha ido com a sua família para uma outra terra chamada Harã. E de lá é que ele parte para um lugar sem GPS, sem mapa na mão. Ele foi simplesmente seguindo o fluxo da estrada, talvez. Não sabia para onde estava indo. E ele tinha uma convicção. Ele foi porque ele tinha uma confiança. Ele foi porque ele tinha uma fé de que se Deus disse, eu mostrarei, ele iria mostrar. E ele foi seguindo o seu rumo. E ele levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, não imagine aqui Abraão como um homem que está indo solitário no meio do deserto para um lugar que ele não sabe para onde está indo. Na verdade, ele estava levando muita gente com ele. Ele estava levando gente da sua própria família, e ele estava levando servos, ele estava levando animais, ele estava levando bens, ele estava levando muita coisa que ele já tinha conquistado. Então, imagine aí a dificuldade de você andar no deserto, perambular pelo deserto, levando tudo isso consigo. A dificuldade era maior ainda. Mas então, Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse, olha, Deus aparece a Abrão mais uma vez, e ele vai confirmar agora, e ele vai dizer qual a terra que Deus está querendo dar para ele. Ele diz, a sua descendência darei esta terra. Que terra? Abrão estava na terra dos cananeus, Canaã. E Deus fala, né? Eu lhe darei esta terra, eu darei a sua descendência esta terra. E o que é que Abrão faz? Abrão constrói ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Abrão adora a Deus. Abrão louva a Deus, porque Deus tinha cumprido a sua promessa. Em partes ainda, né? Porque Deus tinha confirmado a terra para onde ele iria. Deus tinha confirmado a terra que ele daria à sua descendência. Mas ainda Deus não tinha dado a terra a Abraão. Mas ainda assim, Abraão, pelos olhos da fé, adora a Deus. Às vezes a gente quer adorar a Deus só quando a bênção chega, né? Às vezes a gente quer louvar a Deus, às vezes a gente quer dizer que Deus é grande, mas só quando a bênção chegar. Porque eu quero ver a bênção aqui nas minhas mãos para eu dizer, esse Deus realmente é bom. Abraão não esperou a bênção chegar. Abraão adorou antes. Abraão adorou pela fé, confiando e convicto de que a palavra de Deus seria cumprida, de que a promessa de Deus seria executada. No meio disso, Abraão sai dali, prossegue em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Primeira coisa que eu acho interessante aqui é que Abrão saiu da sua terra onde ele tinha riquezas diversas. Talvez ele tivesse ali uma casa maravilhosa, uma mansão, para viver no deserto em tendas, acampando no meio do deserto. Interessante isso, né? E depois ele constrói mais um altar que ele dedica ao Senhor e ele invoca o nome do Senhor, ele adora o nome do Senhor. E onde tinha altar, você poderia ter certeza que haveria ali uma espécie de sacrifício para adorar a Deus. As pessoas adoravam a Deus por meio desses sacrifícios. Mas onde é que é instituído esses sacrifícios? O primeiro sacrifício, quem fez e quem instituiu, foi o próprio Deus. Lá no Éden, lá, depois que o homem e a mulher pecam, eles tentam cobrir o seu pecado e cobrir a sua nudez com o quê? Folhas, de figueira. Eles tentam se esconder de Deus. Quando Deus chega, o que é que Deus faz? Deus, ele sacrifica um animal, ele tira a pele daquele animal e ele cobre, ele faz vestes e ele cobre o homem e a mulher com a pele de animal, mostrando que o nosso pecado não é resolvido pela nossa maneira,
Não é resolvido pelos nossos meios, mas pelo meio de Deus. E o meio que Deus instituiu para que o pecado seja perdoado, para que o pecado seja resolvido, é por meio de sacrifício. Aqueles animais eram apenas um símbolo, era apenas uma figura de um sacrifício maior que iria acontecer no futuro. Mas os sacrifícios sempre lembravam de que algo maior no futuro iria acontecer. E de fato aconteceu. Porque cada sacrifício desse que Abraão fazia aqui apontava para o sacrifício de Jesus Cristo, o descendente da mulher, que se sacrificou numa cruz para apagar de uma vez por todas os nossos pecados. Lá em Hebreus, na carta de Paulo, na carta de um desconhecido aí, que ninguém sabe quem é, aos Hebreus, você vê lá que os sacrifícios de bodes e de ovelhas não servem para perdoar pecado. Eles eram apenas uma figura, uma sombra de algo real, maior e definitivo que ia acontecer no futuro. O sacrifício de Jesus, que de fato perdoa os nossos pecados, que de fato remove a culpa dos nossos pecados e nos reconcilia com Deus. Abraão, convicto da promessa de Deus, adorava a Deus. E lá em Hebreus vai dizer também que Abraão, sabe por que ele teve essa fé e essa convicção de sair de um local onde ele estava bem estabelecido para ir morar em tendas? Porque ele sabia que a terra que Deus estava prometendo para ele não era apenas aqui, mas ele já avistava uma cidade eterna, uma cidade prometida por toda a eternidade para aqueles que têm fé no Senhor. Abraão avistava ali não uma Canaã simplesmente terrena, mas ele tinha convicção que os planos de Deus eram muito maior, que não envolviam apenas ele, não envolviam apenas os seus descendentes, mas envolvia a gente de todo mundo, como Deus falou para ele: você vai abençoar a gente de todo mundo, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Abraão tinha essa convicção, e é por isso que ele larga, é por isso que ele se sacrifica, para poder cumprir a vontade de Deus. Mas como nem tudo são flores, né? O que acontece depois é que Abraão parte e prossegue em direção a Neguebe. E ali houve fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Começam a aparecer algumas dificuldades, algumas circunstâncias adversas. Abraão vai para um lugar onde existe fome, e é uma fome tão rigorosa que ele precisa se mudar para um outro lugar. E ele desce ao Egito. E lá no Egito, eu não coloquei aqui o texto, mas lá no Egito Abraão também passa por poucas e boas. Ele, com medo de os egípcios matarem ele, porque a sua mulher é muito bonita, ele diz que a mulher era apenas irmã dele. E os egípcios realmente acham Sara muito bonita. E o faraó pega Sara para ser sua mulher. E no meio daquilo tudo, Deus, castiga ali Faraó e a sua corte, porque Sara era na verdade esposa de Abraão. Quando o Faraó descobre, ele fica indignado com Abraão e diz: por que você não me disse que ela era sua mulher? E ele conta que ficou com medo de ser morto e tudo mais. Abraão passou poucas e boas ali no Egito, com risco de morte, com mentiras, circunstâncias ali nem um pouco fáceis, e os empecilhos iam aparecendo. E aí a gente pode se perguntar: mas por que tanta dificuldade? Se foi Deus que pediu, foi Deus que mandou: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Não era da vontade de Deus que Abraão fosse? Não era dos planos de Deus que Abraão fosse? Então por que tanta dificuldade no caminho? Às vezes a gente se pergunta, né? Deus, se essa é a tua vontade, por que está tão difícil? Se essa é a tua vontade, por que eu só vejo barreiras e empecilhos no meio do caminho? Sabe por que a gente fica se perguntando isso? Porque a gente tem a tendência de avaliar Deus por resultados, né? É como se a gente fizesse uma avaliação empresarial de Deus. Então vamos ver aqui os resultados de Deus na minha vida. Está tudo dando certo na minha vida? Então é vontade de Deus. Está tudo dando errado? Então aqui é porque não é vontade de Deus. A gente fica fazendo essas dicotomias, né?
criando essas coisas, esses dilemas que não existem na palavra de Deus. As dificuldades no meio do caminho de Abraão não significavam que Deus não estava na frente dele. Muito pelo contrário. Deus estava ali, preparando todo o caminho e mostrando que nenhuma dificuldade seria empecilho para ele cumprir a sua vontade. As dificuldades já vêm desde o casamento de Abraão e Sara. Porque como é que Deus promete um grande povo para Abraão se a sua mulher é estéril? Como é que você vai, a partir de um homem, formar um grande povo se a mulher desse cara não pode ter filhos? O primeiro empecilho já começava aí. Depois os empecilhos da fome, que quase mata Abraão e Sara. Se eles morrerem, como é que eles vão ter uma grande descendência? Quase morte também no Egito. Então, se a vida de Abraão não fosse preservada, não teria como ele ter descendência. E Deus vai passando por cima desses empecilhos. Deus vai passando por cima dessas barreiras, mostrando que quando Ele promete algo, Ele cumpre. Apesar de quem somos, apesar das circunstâncias adversas, apesar de todo o sofrimento, Deus, Ele cumpre as suas promessas. Esse é o Deus que cuidou de Abraão e esse é o Deus que cuida de nós. Abraão teve esse episódio que ele mentiu, né? E aí a gente às vezes pode se perguntar, né? Como assim? Abraão mentiu e Deus ainda continuou ali com ele? Deus continuou abençoando Abraão? Deus continuou orientando e direcionando a vida de Abraão? Por que Deus fez isso? Irmãos, a verdade é que Deus ele não abençoou Abraão por causa da mentira, mas Deus abençoou Abraão apesar da mentira. A mentira de Abraão ali, diante dos egípcios, é para mostrar que Abraão é como nós. Ele não tem nada de especial. Ao mesmo tempo que ele é o pai da fé, ao mesmo tempo que ele foi convicto, teve confiança na palavra de Deus, e isso é um grande exemplo para nós, ao mesmo tempo ele é alguém frágil e pecador. E Deus ainda assim estava com ele, porque Deus nos usa, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo pessoas frágeis, mesmo sendo pessoas cheias de defeitos, cujo coração está recheado de ídolos muitas vezes. E Deus ele quer nos usar, Ele quer nos transformar, Ele quer nos moldar, assim como Ele fez com Abraão. Que as dificuldades também servem para isso, servem para ir moldando o nosso caminho, moldando o nosso caráter, moldando quem nós somos. Abraão era um homem de carne e osso, ele não era o herói dessa história. Às vezes a gente quer ler as passagens da Bíblia e ir encontrando os heróis, né? Abraão, o grande herói, pai da fé. Davi, o grande herói, o rei valente que batalhou muitas batalhas e venceu. A gente vai lendo os personagens, às vezes a gente faz isso até quando conta para as crianças, né? Olha, você tem que ser forte e corajoso como Davi, como Sansão, você tem que ser sábio como Salomão, e a gente foca muito nos personagens como se eles fossem os protagonistas, os heróis daquela história. Mas Abraão não era esse herói. O herói de toda essa história é Deus. O personagem principal de toda essa história é Deus, é o Senhor. Nós podemos nos enxergar como Abraão, porque nós também somos pecadores. Nós não somos os super-heróis da nossa vida. Nós precisamos do Senhor, perdoando o nosso pecado, ajustando a nossa vida, nos sustentando, derramando a sua graça sobre nossas vidas. Foi assim que Abraão viveu. Uma vida de fé, mas uma vida que não era perfeita. Ele pecou, ele mentiu. Mas o que movia Abraão era a convicção, era a grande fé que ele tinha no Senhor e na sua palavra. Eu queria voltar aqui para a promessa que Deus fez a Abraão. O que é que essa promessa tem a ver com a gente? Porque Deus disse que por meio de Abraão, aqui no final, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra, nós estamos incluídos aí. O que é que nós temos a ver com Abraão? O que é que nós temos a ver com esse homem que viveu há tantos e tantos anos atrás,
muitos anos antes de Cristo. O que é que nós temos a ver com esse homem? Como eu posso encaixar essa história de Abraão nessa grande história que a gente tem comentado? O que é que a história de Abraão, essa história pessoal de Abraão, tem a ver com a grande história? A verdade é que Deus abençoou muitos povos da terra por meio de Abraão, porque a descendência de Abraão foi o povo de Israel. E por meio do povo de Israel, o Senhor abençoou muitas nações. Eu cito aqui um exemplo, a vida de José. José foi um dos filhos de Jacó, chamado Israel, que era neto de Abraão. José foi um homem que foi parar no Egito e que por meio dele, os povos que estavam vivendo ali na terra naquele tempo, que estava passando por uma grande fome também, talvez maior do que essa fome aqui que viveu Abraão, puderam ser abençoados. Foram lá no Egito e conseguiram comprar comida, porque José estava ali. Abraão, por meio dos seus descendentes, conseguiu abençoar muita gente, muitos povos. Mas foi um descendente em especial de Abraão, que veio da linhagem desse homem, que veio do povo que foi construído com base em Abraão, que nós podemos ser abençoados de uma maneira inimaginável. Algumas pessoas usam esse versículo aqui para dizer que nós queremos a bênção de Abraão sobre nossas vidas, né? E as pessoas pensam logo em coisas materiais. Abraão era um homem muito farto, um homem cheio de bens, então eu quero a mesma bênção que Deus deu a Abraão, eu quero para mim também, porque eu quero ser próspero nessa vida. E as pessoas acham que a bênção que Deus tem por meio de Abraão a todos os povos da terra é isso, são bênçãos materiais. Mas não é. Deus abençoa os povos da terra por meio de Abraão, porque pela linhagem desse homem é que vem o Salvador, o Messias, o descendente da mulher prometido. Abraão tem um filho chamado Isaque, na sua velhice. E quando Gênesis destaca isso, Moisés não está fazendo isso por acaso, né? O autor de Gênesis. Ele está escrevendo aquele livro o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Essa promessa que Deus fez a Abraão, né, o povo estava prestes a ganhar, receber essa terra que Deus tinha prometido, prestes a conquistar essa terra. E Moisés escreve ali os livros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, para relembrar a lei ao povo e para mostrar que a origem daquele povo foi no meio de muitas tribulações. Que aquele povo vem da descendência de um homem que já era velho quando teve o filho, de uma mulher que era estéril, mas que Deus abriu o ventre. Então imagina o povo lendo tudo isso. Claro que muitos deles já sabiam, porque aquilo ia sendo passado de geração em geração, mas Moisés estava escrevendo, e imagina o povo lendo, prestes a entrar na terra prometida. Nós viemos de uma mulher estéril. Olha o que Deus teve que fazer para que nós estivéssemos aqui hoje, prestes a receber essa terra, que foi prometida ao nosso pai lá no passado. Não era por acaso, então, que Moisés fazia questão de dizer todas essas dificuldades, para mostrar como o povo de Israel tinha sido construído, como o povo de Israel tinha sido escolhido. Não tinha sido escolhido porque eram os melhores, não tinham sido escolhidos porque eram os mais fortes. Deus, em muitas ocasiões, deixa isso claro: olha, vocês eram os menores. Mas ainda assim eu os amei, eu os escolhi para serem bênção para os outros povos, para as outras nações. Porque através desse povo, o povo de Israel, foi através deles que o Messias veio, que o prometido descendente da mulher nasceu. Jesus é descendente da tribo de Judá, uma das 12 tribos, cujo pai era Jacó, Israel. Jesus nasce dessa linhagem de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Judá. E ele nasce para abençoar as famílias da terra, não por meio de bênçãos materiais, mas ele nasce para abençoar as famílias da terra, por meio daquilo que ele fez na cruz do Calvário, se sacrificando, morrendo, ressuscitando para nos trazer perdão de pecados, ressuscitando para nos unir a Abraão em um só povo.
Aquilo que nos une a Abraão agora é a sua fé. A fé de Abraão era uma fé que olhava para o futuro. A nossa fé deve ser uma fé que olha para o passado e vê aquilo que Cristo fez na cruz. E nisso nós somos unidos a Abraão. A mesma fé que ele teve, nós devemos ter. E agora, não são apenas os judeus que são filhos de Abraão pela genética, pela descendência, natural, mas nós também podemos ser filhos de Abraão quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quando cremos no prometido, quando cremos no escolhido, no Filho de Deus. É legal que a gente consegue ver traços da mão de Deus, da obra de Deus, da promessa de Deus na humanidade, e esses traços muitas vezes eles são expressos de uma maneira artística por meio da ficção, por meio de filmes. Quem aqui nunca viu uma história de um enredo de um filme onde você tem ali algo muito ruim acontecendo e sempre vai ter um escolhido, um prometido, um salvador, que vai chegar para resolver a coisa toda? Eu acho que esse enredo é muito comum nos filmes, muito comum na ficção, porque esse enredo está dentro de nós, porque essa promessa vem reverberando aí por todas as gerações desde Abraão. Entendem? Por exemplo, eu acho que algumas pessoas aqui já assistiram o filme Matrix, e lá o personagem principal é alguém comum, mas que tinha uma profecia a respeito dele, de que ele seria o escolhido que destruiria ali a Matrix. Algo que enganava o povo e fazia com que o povo pensasse que estava vivendo uma vida tranquila e de boa, quando eles estavam sendo escravizados por robôs e por máquinas. O Neo era o escolhido que sairia daquele transe, daquela escravidão, iria libertar os outros, iria resgatar os outros da sua escravidão. Isso te faz lembrar alguma coisa? Por exemplo, temos um outro filme aí que os adolescentes curtem muito, Harry Potter. Tu gosta de Harry Potter, Vitória? O Harry foi alguém escolhido ali, desde antes do seu nascimento, para ser aquele que iria derrotar o grande vilão lá do filme. O grande bruxo das trevas lá, que metia o terror em todo mundo. O Harry era aquele escolhido pelas profecias antigas que viria e derrotaria o vilão e traria libertação e traria paz, digamos assim, para o mundo. Isso te faz lembrar alguma coisa? E a gente pode ficar citando aqui vários e vários outros filmes, várias e várias outras obras de ficção, porque os traços de Deus, os traços das promessas de Deus estão na humanidade. Abraão tinha essa convicção de que um dia Deus iria trazer a sua descendência, iria trazer a terra à sua descendência, e a sua descendência iria abençoar. Mas ele não conseguiu nem ver o fim dessa promessa, e ainda assim, convicto, ele cria. Uma das principais lições que Abraão nos dá aqui é a lição da confiança, da fé. Onde é que está o seu coração? Onde é que está a sua fé? Onde é que está a sua confiança? Onde é que está a sua esperança? Abraão não colocou a sua esperança na sua vida confortável, nos seus bens, na sua terra, nos seus parentes. Abraão colocou a sua confiança no Senhor. Será que a tua confiança está no Senhor? Ou será que a tua confiança está no teu poder econômico? Na tua formação, na tua graduação, no teu mestrado, no teu doutorado? Será que a tua confiança está em você olhar para a tua conta bancária e ver ali vários números, recheada, e aquilo te faz ter paz, segurança, deitar a cabeça no travesseiro e dormir? Onde está a tua esperança? Onde está a tua confiança? Está em coisas passageiras desse mundo? Ou está no Senhor, o eterno? Nele Abraão pôs sua confiança e abandonou tudo mais que era passageiro. Assim como Abraão, nós somos chamados a um convite radical, mas um convite que é feito por Jesus.
O chamado que Jesus faz é um chamado tão radical quanto o que Deus fez a Abraão. Jesus vai dizer, lá em Marcos 1,15, enquanto ele pregava às multidões, que o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O chamado de Jesus é um chamado ao arrependimento, é um chamado a crer. Crer na palavra, crer nas boas novas do Evangelho, crer nessa grande história onde Deus é o grande protagonista, o grande herói que envia o seu Filho para poder morrer em nosso lugar, para poder se sacrificar para que os nossos pecados sejam perdoados. Esse é o grande chamado que nós temos. Esse é o chamado radical. Sabe por que ele é radical? Porque Jesus complementa e diz assim: olha, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser ser o meu discípulo, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer como Abraão, abandonar tudo que tem. Você tem que negar a si mesmo. Abraão negou a si mesmo? Negou. Negou o seu conforto, negou as suas vontades, negou a sua herança, negou a sua terra. Tomar uma cruz. Tomar uma cruz aqui é a mesma coisa de dizer assim: está disposto a morrer, está disposto a sofrer. Cruz aqui, quando Jesus fala isso, ainda não era um símbolo de fé, não era algo que as pessoas penduravam aqui no pescoço e tal, não era algo que as igrejas colocavam nos seus tetos ali para enfeitar. Cruz era símbolo de morte. Cruz era símbolo de sofrimento. Jesus está dizendo: você quer ser meu discípulo? Esteja disposto a sofrer. Esteja disposto a morrer. Abraão estava disposto a sofrer e a morrer. Abraão estava disposto a abandonar o conforto para viver em tendas, para passar fome, para passar por riscos ali de morte. E Jesus disse: aí então você vem e segue-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, quem quiser depositar a sua vida nas coisas desse mundo, colocar a sua esperança nas coisas passageiras desse mundo, achando que nisso está salvando a sua vida, no final das contas você está perdendo a sua vida. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida, quem dá a sua vida por inteiro aos pés de Jesus, no final, achará verdadeira vida, encontrará vida de verdade. Esse é o chamado de Jesus. Esse chamado é para você, essa noite. É um convite radical de abandonar tudo que tem, de abandonar, talvez, até mesmo o apoio dos seus pais. Porque talvez se o seu pai ou sua mãe olhar para você e souber que você quer ser um discípulo de Jesus, ele diga assim: ou é Jesus ou sou eu. Se você for um discípulo de Jesus, não olhe mais na minha cara, não se considere mais meu filho. Mas ainda assim esse chamado é para você. O chamado radical. O chamado que Abraão atendeu olhando para o futuro, convicto de que Deus prometeria. Daquilo que Deus prometeria, Ele cumpriria. Agora nós podemos olhar para o passado e ver: Ele já cumpriu. Ele já cumpriu. Santo Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo, onde a Tua palavra, ó Deus, foi pregada, onde nós podemos também te adorar por meio dos louvores. Que o Senhor faça desse momento aquilo que impacte o início da nossa semana, para termos uma semana abençoada, uma semana, ó Deus, de leitura bíblica, uma semana de oração, uma semana de compromisso da comunhão contigo, uma semana onde nós podemos desfrutar, ó Deus, da Tua presença. Oramos também pela vida do nosso irmão Fábio, que mais um ano o Senhor tem dado a ele. Te agradecemos pelo que ele já tem servido aqui em nosso meio, te agradecemos pela vida dele, da sua família. Pedimos para que o Senhor derrame a sua graça, o capacite, ó Deus, para que ele te sirva mais e mais, para que ele te ame mais e mais, para que ele faça uma diferença no mundo por meio da sua profissão, mas também por meio, em primeiro lugar, de ser teu filho, de ser aquele que, ó Deus, o Senhor o chamou para ser, o filho abençoado, um filho, ó Deus, que reconhece o seu Pai que está nos céus e que quer servi-lo e apresentá-lo para todas as pessoas que estão ao seu redor. Por favor, Deus, continua abençoando, nos dá, ó Deus, uma semana maravilhosa, para a glória do Senhor, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.